A partir desses nós iniciais, eu vou chegar então em um terceiro nó. Consigo fazer isso? Ó, desse nó 1, eu consigo partir para cá e chegar nesse nó, e do nó 2 eu consigo partir para cá e chegar nesse nó. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as treliças. Mas antes, se você não é inscrito no canal, vai aí no botão vermelho e se inscreve. Aproveita também e deixe seu like nesse vídeo e ativa o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas. Vamos lá então, o que é esse tal de treliça daí? Bom, geralmente quando a gente tem um vão e a gente quer vencer esse vão, né, quer fazer uma estrutura que passe por esse vão, se a gente vem aqui e coloca uma barra rígida e apoia ela nos dois opostos, né, nos dois extremos opostos desse vão, é uma solução possível, certo? Só que essa barra rígida, provavelmente ela vai receber alguns carregamentos ao redor dela. E esses carregamentos eles vão gerar esforços cortantes e de momento, que são esforços que não são muito legais de se trabalhar, né? O esforço cortante ele pode quebrar a sua barra no meio e tudo mais. E por conta disso, você vai acabar precisando fazer uma estrutura bastante pesada, para que ela consiga suportar esses carregamentos que vão gerar os esforços cortantes de momento. E além disso, você também vai ter um alto gasto de material por conta de utilizar bastante material ali naquela estrutura. Foi aí, então, que foi pensado numa outra forma de se vencer esses vãos, que é através da nossa treliça. A treliça, ela está aqui, né, também apoiada nos dois extremos aí do meu vão, só que ao invés de utilizar uma grande barra rígida, passando de um ponto a outro do vão, eu vou utilizar várias barras. E essas barras elas vão ser mais finas. E ela também pode receber aqui esses carregamentos ao longo dela, e vão ter vários vãos entre essas barras, o que vai mostrar então que a gente vai ter aqui um gasto de material bem menor, porque eu estou utilizando barras finas ao invés de uma grande barrona lá, sólida e rígida. Beleza? Então, ó, no caso da treliça, a gente não vai ter os esforços cortantes de momento, a gente só vai ter esforços normais nessas barras. Então não vai ter nenhuma força aqui, né? Nenhum esforço cortante ou de momento nas barras, apenas esforços normais. E trabalhar com esforço normal, né, de tração ou de compressão, é algo mais fácil de ser utilizado, é algo mais fácil de se vencer para a gente na engenharia. E outro ponto é que essa estrutura daqui ela vai ser muito mais leve, ter um gasto de material bem menor. Beleza, mas aí, tudo que a gente fizer com essa cara daqui é uma treliça? Bom, na verdade não, tem algumas características básicas para se ser uma treliça. As características que a gente precisa ter na nossa treliça são, ela precisa ter todos os nós dela, né, que é a ligação de uma barra com a outra, precisa ser rotulado, né? A rota, ela basicamente é um ponto ali que vai permitir a flexão, né, vai permitir o momento, beleza? Os carregamentos na nossa treliça, elas precisam acontecer apenas nos nós, tá? E a gente também vai ter aqui os nossos apoios, a gente precisa apoiar essa treliça em algum lugar. Pode ser que o apoio esteja só numa ponta, ou só na outra, ou ela ser apoiada em várias pontas, isso daí não depende, tá? Ainda vai ser uma treliça. Então, para ser treliça, é importante que os carregamentos estejam sempre nos nós, porque se o carregamento não estiver no nó, se ele estiver acontecendo em cima de uma barra, aí a gente vai ter um esforço cortante e um esforço de momento, né, que a gente não quer. Então ele precisa acontecer sempre ali no nó. E, além disso, todos os nós devem ser rotulados. Beleza, e é com isso a treliça tá lindo? Não. O que acontece? Além disso, a gente também tem a regra dos nós. A regra dos nós vai nos indicar se aquela treliça dali, se ela vai ser facilmente resolvida, se a gente consegue tornar aquela treliça uma treliça simples de se resolver, da gente encontrar as normais. Então, basicamente, a gente vai utilizar a regra dos nós para ver se a nossa treliça é uma boa treliça. Então, como é que vai funcionar essa regra? Imagina que eu tenho essa treliça daqui. E aí, como é que eu vou utilizar a minha regra dos nós? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher dois nós iniciais. E geralmente a gente escolhe nós que estão na ponta da treliça, beleza? Então, eu vou escolher esse nó daqui, como sendo o meu nó 1. E eu preciso escolher um outro nó próximo a ele. Esse daqui vai ser meu nó 2. Ok, desses nós iniciais, eu vou chegar então em um terceiro nó. Consigo fazer isso? Ó, desse nó 1, eu consigo partir para cá e chegar nesse nó, e do nó 2 eu consigo partir para cá
e chegar nesse nó. Então, esse cara daqui vai ser o meu nó 3. Beleza? E aí eu preciso fazer isso até chegar em todos os nós. Então, olha só, do nó 2 e do nó 3 eu consigo chegar nesse nó aqui embaixo, ó. Do 3 para cá, do 2 para cá, cheguei no nó 4. Beleza. Do nó 3 e do nó 4 eu consigo chegar em algum outro nó sem passar por nenhum nó no meio do caminho? Não consigo, né? Esse aqui de cima eu consigo vir do 3, mas não consigo vir do 4. Esse aqui de baixo eu consigo vir do 3, mas não consigo vir do 4. Então essa treliça daqui, ela foi reprovada na nossa regra dos nós. Vamos ver essa outra treliça daqui. Bom, mesmo esquema, escolhi aqui dois nós iniciais, nó 1 e nó 2. A partir deles eu consigo chegar em outro nó. Aqui o meu nó 3. A partir deles eu consigo chegar aqui em outro nó também. Meu nó 4. A partir do 3 e do 4 consigo chegar aqui em um outro nó, que é o nó 5. E a partir deles, do nó 4 e do nó 5, né, eu consigo chegar no meu último nó, que é o nó 6. Então essa treliça daqui é uma treliça simples, a gente consegue resolver e a gente pode resolver utilizando o método dos nós. Mas o método dos nós não é um assunto para essa aula, é para uma outra aula. E eu vou deixar um card aqui na tela de um vídeo onde eu ensino a resolver uma treliça utilizando o método dos nós. Beleza? Bom, além de saber sobre a resolução dessa treliça, a gente também precisa saber sobre a estabilidade dela. O que é a estabilidade, né? A gente já viu isso em outras aulas, mas eu vou relembrar aqui. A gente pode ter três tipos de estabilidade. A gente pode ter o caso hipoestático, o isoestático e o hiperestático. O hipoestático, a gente vai ter um número de equações menor que o número de incógnitas. E quando isso acontece, a gente não consegue resolver toda a nossa treliça, porque a gente vai ter mais incógnitas do que equações para resolvê-las. No caso da isoestática, o número de equações é igual ao número de incógnitas. E aí tá legal, porque se eu tenho, sei lá, 4 incógnitas e 4 equações, eu consigo encontrar as minhas 4 incógnitas. E no caso do hiperestático, a gente tem mais equações do que incógnitas. Isso aqui também não é bom, porque ó, se eu tenho 4 incógnitas, mas eu tenho, sei lá, 6 equações, vai ter muita equação para resolver essas incógnitas. E vai acontecer que essas incógnitas elas vão acabar sendo indeterminadas. E aí, para resolver o hiperestático, você vai precisar aí de alguns métodos, que é assunto para outras aulas. Então, o que a gente quer é que a nossa treliça seja isoestática. Como é que a gente vai saber isso? Aqui, ó, o caso de uma treliça hipoestática vai acontecer quando o meu número de barras mais o meu número de reações seja menor do que 2 vezes o meu número de nós. Vamos ver aqui, ó, essa treliça, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. O número de reações. Aqui na esquerda eu tenho um apoio de primeiro gênero, então ele só vai ter uma reação aqui vertical, né? Aqui na direita eu tenho um apoio de primeiro gênero, também só tem uma reação na vertical, então eu tenho duas reações. 2 vezes o número de nós, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Então aqui eu vejo, né, que 11 é menor do que 12. Esse aqui é um caso de uma treliça hipoestática. Aqui, ó, uma treliça isoestática vai acontecer quando o número de barras mais o número de reações for igual a 2 vezes o número de nós. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Só que agora eu tenho aqui um apoio de segundo gênero. Então eu tenho uma reação aqui mais duas reações aqui, o que vai me dar 3 reações. 2 vezes o nosso N continua sendo 6 nós. Então aqui, ó, eu tenho 12 igual a 12. Agora, essa treliça daqui é uma treliça isoestática. E a hiperestática vai ser quando o número de barras e reações for maior do que 2 vezes o número de nós. Aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. As reações são as mesmas, né? Uma aqui e duas aqui no apoio de... Duas aqui no apoio de segundo gênero e uma aqui no apoio de primeiro gênero. 2 vezes o nosso número de nós continua sendo 6. Então aqui eu vejo que 13 é maior do que 12, e aqui eu estaria num caso de treliça hiperestática, sendo que o ideal é que ela seja isoestática. Beleza, galera? Então essas são as características básicas de uma treliça. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!